Olá, nós já estamos ao vivo aqui com o projeto Líderes que se Reinventam. Então daqui a pouco nós teremos gente já entrando, estou vendo aqui a Adelina já entrando, Denise Lemos, um abraço, obrigado pela presença de vocês. Boa noite, Denise, boa noite, Adelina. Meu amor, Alice entrando também. Muito bem, daqui a pouco vamos receber aqui o Rodrigo Reis Oliveira. O Rodrigo é da Deloitte, já já eu falo um pouco mais dele, mas só para irmos conversando, e eu vou chamá-lo às 7 horas, 19 horas, ele vai solicitar aqui e eu chamo. Esse é um projeto, então, nós estamos na segunda edição desse projeto, Líderes que se Reinventam, ou Líderes se Reinventam. Em todos os momentos das nossas vidas, em todos os momentos da história mundial, da história econômica, os líderes precisaram se reinventar. Não diferente está sendo neste momento em que estou vendo aqui Thaís Helena, a Terezinha, bem-vindos. Rodrigo já está na área, já vou te chamar, Rodrigo. Flávio Pontello, lá de Belo Horizonte, Jussiane, Mila Reis, e só entrando gente aí, o Eduardo, lá de Venda Nova de Imigrantes. Muito bem, obrigado, Eduardo, pela sua presença aí. Muito bem, Gorete, pessoal prestigiando aí, muito bem. Então vou entrevistar o Rodrigo nesse projeto, repetindo o nome do projeto, Líderes se Reinventam. Estava dizendo que em todos os momentos da nossa história, política, econômica, social, religiosa, as reinvenções precisam acontecer. E, de modo geral, quem propicia essa mudança, esse processo de reinvenção são os líderes. Então é fundamental que nós tenhamos líderes que puxem nesse sentido de reinvenção. E à medida que o líder se reinventam, os liderados também têm que se reinventar. Gisela Brumana, obrigado pela presença aí. João César Cantuária, meu afilhado, que mora atualmente, acho que em Niterói. Quantos anos não nos encontramos? Muito bom, muita gente chegando aí. Eu acredito que mais gente vai entrar ainda. E assim que o Rodrigo solicitar aqui a presença, eu já o chamo. Eu quero apresentar quando ele estiver já presente aqui na live. Muito bem, então, retomando. Então, esse processo de reinvenção é contínuo, né? Nós precisamos permanentemente estar nos reinventando. Ângelo Lisboa, lá de Goiás. Rodrigo solicitando aí a presença. Já chegando aí o Rodrigo, nosso convidado de hoje. Na semana passada conversamos com Orlando, um ex-aluno e empresário, e hoje vamos conversar com o Rodrigo, né? Líder também na área em que atua. Muito bem-vindo, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Paulo. Tudo bom? Tudo bom? Prazer imenso. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado. Prazer receber você aqui para esse projeto. É um projeto contínuo, eu tenho agendado até agosto. Toda quarta-feira eu vou conversar com um líder de determinada área. Então, nós estamos esperando assim, diversos segmentos. E da área que você atua, nós escolhemos você. Nessa área que você atua, nós escolhemos você para falar do assunto que nós vamos falar aqui. Mas antes eu gostaria de me apresentar para depois te apresentar. Porque aí, nos acompanhando, existem pessoas que não me conhecem, que são, inclusive, convidadas suas. Eu trabalho há muitos anos com o desenvolvimento de líderes, com várias soluções. Uma delas é o Empretec, que trabalha o aspecto do empreendedorismo. Eu presto serviço para o Sebrae. Outra é do Líder Coach, também do Sebrae, que foca justamente na formação de líderes. E outros tantos trabalhos que eu venho fazendo há muitos anos. Mas eu identifiquei, quando eu tinha lá 22 para 23 anos, que a minha vocação, a minha missão, o meu propósito de vida é apoiar pessoas para que elas se transformem, para poder transformar o mundo. Eu sei que é um propósito ousado, mas eu venho seguindo isso nesses últimos 40 e poucos anos, mais de 40 anos. Muito bem. E nós criamos esse projeto, Líderes se Reinventam, com o propósito de, nesse momento, ouvir líderes que estão tendo que se reinventar.
Mas é interessante que os líderes estão sempre se reinventando, mas esse momento é um momento de extrema necessidade de reinvenção. Estamos aí também com o Jaclei, Matheus acabou de entrar, Jaclei Maifredo, presidente do sindicato, do Sindiplástico aqui do Espírito Santo. Bem-vindo também, Jaclei. Eu quero já avisar a vocês que nós teremos um espaço para perguntas. Estava conversando com o Rodrigo, que passa muito rápido, né? Essa nossa conversa. Então, eu quero já entrar na conversa pedindo ao Rodrigo, Rodrigo, que você se apresente. Você é sócio da Deloitte, que é uma grande empresa que atua na área de auditoria, assessoria e consultoria. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua ascensão na empresa, como é que você entrou, quando você começou, quando você entrou nessa área, porque você é formado em Direito, e de repente, administração e Direito, de repente você caiu na área de finanças. Conta um pouco aí a sua história, por favor. Tá certo. Primeiro, obrigado, mais uma vez, boa noite a todo mundo que está acompanhando a live. Mais uma vez é um privilégio, Paulo, fazer parte desse projeto, ser escolhido aí dentro da minha área de atuação, que tem tantos nomes e tantas pessoas, né? Então, mais uma vez, obrigado. Eu acho que você começou falando de uma coisa que norteia, para mim, todos os grandes líderes e várias pessoas. Eu sempre procuro entender, é difícil a pessoa falar exatamente o que é, mas é o propósito. Eu acho que sem propósito você não consegue, você não decola, sabe? O propósito é o combustível para o seu avião. Então, sem propósito, nenhuma carreira vai decolar, né? Então, e o propósito, você encontra o que você quer em várias carreiras. Por exemplo, eu quero ajudar pessoas. O ajudar pessoas pode significar uma carreira de caridade, de propósito ali, sem fins lucrativos, numa ONG, mas ele pode estar em grandes empresas, ajudando no desenvolvimento de outras grandes empresas, que, se você for pensar, é um item multiplicador de recurso para alimentação de várias pessoas, para que as pessoas melhorem de vida de uma forma geral. Então, isso daí não deixa de ser um propósito. Então, em vários sentidos, você consegue encaixar um propósito de vida, mas tenha um e tenha ele como norte. E aí você começa a direcionar um pouco mais sua carreira. E assim que foi um pouco da minha carreira, né, que tem sido, na verdade, a minha carreira. Eu sempre quis fazer alguma coisa. Trabalho, para mim, nunca foi um encargo. Ele sempre foi algo muito prazeroso, né? Então, eu comecei muito novo, buscando por conta própria trabalhar, né? Eu lembro até hoje que meu primeiro emprego, teoricamente, eu saí de uma escola, passei na frente de uma concessionária que eu passava todo dia ali, quase em frente, e um dia eu cheguei para o rapaz e falei assim: você está precisando lavar seus carros melhores. Daí ele falou: como assim? Falou: seu carro está empoeirado e tal, por que você não me contrata para lavar seu carro? Isso eu devia ter o quê? Uns 10 anos de idade, por aí. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei para meus pais: arrumei um emprego. Falei: do quê? Vou lavar o carro. Falei: como assim? Ele estava procurando. Eu falei: não, mas ele precisava e eu estava lá e eu ofereci o que ele precisava na hora, né? Mas isso é só um exemplo, é a mentalidade que a gente vai desenvolvendo de certa forma, para o empreendedorismo e tudo mais. Rodrigo, já vou te devolver a palavra, só quero pegar dois aspectos aí. Olha só, quando a gente trabalha em empreendedorismo, a gente fala muito da importância de identificar uma necessidade no mercado, ao invés de uma necessidade sua. Você não precisava, com aquela idade, ter um emprego. Não. Seus pais se sustentavam. Mas você identificou uma necessidade no mercado. Os carros estavam sujos e você acreditava que, estando limpo, eles seriam melhor apresentação. Exato. Junto com a necessidade do mercado, você identificou ali uma oportunidade. Exato. Legal. Belíssimo exemplo. Devolvendo a palavra a você, Rodrigo. Mas aí segue, fiz várias coisas. Formalmente, assim, meu primeiro trabalho foi carteira assinada, né? Antes eu era monitor em escola de inglês, mas foi trabalhar como desenvolvedor de software por pouco tempo, e eu migrei rapidamente para a área de vendas, porque na empresa eles precisavam de vendedor, né? Fiquei ali, trabalhei mais ou menos um ano na empresa e entrei no Bradesco como escriturário. Interessante que eu saí
eu tinha 18 anos, eu já estava gerenciando uma equipe de quase 3 pessoas em vendas, né? E eu saí de lá para ser escriturário no Bradesco, comecei minha carreira, fiquei 4 anos e meio, fui gerente em agência, cuidava de contas, cheio de dinheiro lá, fazia aplicações financeiras, tinha minha formação em administração, comércio exterior e fui fazer mercados financeiros por conta desse viés de banco, né? Mas chegou um momento que eu estava na carreira um pouco insatisfeito, com muita cobrança e muita entrega, com pouco valor agregado para mim. Não que isso não tenha o seu valor agregado, mas eu queria mais. Não consegue, pede de novo. Opa, Opa, voltei? opa, Voltou. voltou, Desculpa, Rodrigo, estamos te ouvindo. desculpa. Não, mas eu estava falando do banco, e daí no banco, naquele momento, minha irmã apresentou o currículo para uma empresa chamada Deloitte, e eu lembro que eu recebi a ligação para ir fazer o processo seletivo, e eu liguei de volta para minha irmã e falei assim, que empresa que é essa? Que eu não conhecia a Deloitte, né? E daí que daí que eu fui conhecer a Deloitte, achei uma grande oportunidade, e mais uma vez, eu saí de gerente por um cargo já de chefia para entrar como trainee na Deloitte, né? E eu lembro até hoje que na minha entrevista, logo no começo, o sócio me entrevistando perguntou por que eu trocaria um cargo de gerência com um salário mais alto para entrar numa empresa como trainee. Falei, pelo mesmo motivo que eu paguei uma faculdade, que eu paguei uma especialização, eu preciso me desenvolver e eu sei que aqui eu tenho isso daqui. Então, não é a questão financeira, não é agora, ela vai ser mais lá na frente, né? Então, daí eu comecei. Então, já começa um processo de reinvenção há muito tempo, né? Eu acho que é uma característica, você tem que desenvolver. Não adianta você falar assim amanhã, agora eu começo a me reinventar. Não, é algo que você faz continuamente. Na Deloitte eu entrei numa área que assessorava bancos, na área de consultoria tributária, por isso eu fui fazer direito, me formei em direito, tenho OAB por São Paulo, e daí criar uma área de fusões e aquisições dentro da Deloitte em 2007, e eu estou desde o primeiro dia dessa área, desde o dia que foi criada essa área, eu migrei para lá, me tornei gerente sênior, diretor, e já faz alguns anos eu sou sócio da área de fusões e aquisições, tá? Então, essa é basicamente a minha trajetória lá. Tá? Resumidamente, sua trajetória. Mas interessante, outro aspecto que eu quero ressaltar aqui na live tem algumas pessoas que são funcionários, tem empresários, tem consultores e tal, mas serve até para a gente dar como depoimento. Você disse que você foi fazer direito para poder atender a uma necessidade da empresa, não a necessidade sua de novo, a necessidade do mercado. Interessante. E acabou se especializando na área tributária. Mas direito foi até engraçado, né? Eu nunca fui uma pessoa que gostei, assim, tive paixão por leitura e tal, mas eu precisava enfrentar em algum momento alguns problemas, né? Você tem que superar a barreira. Se você fala, isso é um problema e aquilo te limita, pronto, volta para casa e não sai nunca mais. Então você tem que superar isso. E eu lembro que, como eu fiz administração, tinha um curso de contábeis que você fazia em 2 anos. Né? No meu primeiro dia de trabalho na Deloitte, na palestra de abertura, um sócio falou assim, aqui nós prezamos pela dupla formação, pessoal de tributário, né?
direito e contabilidade. E eu tinha feito administração. Da minha sorte, que tinha uma menina que fez administração também, levantou a mão e falou, pois não. Falou, e quem fez administração? Qual faz? Ele voltou e falou assim, aqui nós prezamos pela dupla formação, direito e contábeis. Está respondido? Quer dizer, você tem que fazer aquelas duas. Mas aí o que aconteceu? Depois eu acabei não fazendo contabilidade, entendo bastante de contabilidade, mas aprendi na marra, né? Não é o caso. Mas quando eu fui pleitear esse curso de 2 anos, era 1 ano e meio, 2 anos, falaram assim, não, como o seu é com habilitação em comércio exterior, você tem que fazer 4 anos. Eu falei, entre fazer 4 anos de contábeis, eu vou fazer 5 anos de direito. E aí, teimoso, né? Daí eu fui fazer direito. Fez a escolha. Fez a escolha. Fiz a escolha. Vida é feita de escolha. Né? Mas... Isso daí te deu chance, deu oportunidade para você crescer, então, dentro da empresa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Abre, assim, muito a visão. Agora, Rodrigo, eu gostaria que você falasse um pouco, porque é possível que alguns dos nossos convidados aqui presentes, os nossos ouvintes, melhor dizendo, e convidados também, claro, não conheçam muito, e alguns talvez nada, da Deloitte. Fala um pouquinho da empresa, o que a Deloitte faz no mundo, porque a empresa está no mundo todo. Tá. Me conta um pouco. A Deloitte, ela hoje é presente em mais de 150 países. Nós somos a maior empresa de serviços profissionais do mundo, tá? E já há alguns anos em volume de receita. Temos uma área de consultoria gigantesca, a área de auditoria nossa também é muito conhecida e somos classificados como Big Four, né? São as 4 maiores empresas. Antigamente eram Big Five, mas desde que aconteceu o problema com a Arthur Andersen, que ela se encerrou, no Brasil, justamente quem absorveu as operações da Andersen foi a Deloitte, né? Então, somos praticamente 300 mil pessoas no mundo, no Brasil quase 6 mil funcionários, né? E empresa de faturamento de alguns bilhões aí de dólares, e aqui no Brasil de mais de 1 bilhão, 1,4, 1,3 bi de reais. Né? E vocês têm escritórios em vários estados? Nós temos escritórios em Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, tem São Paulo e Campinas, temos Rio de Janeiro, Brasília, escritórios no Nordeste, salvo engano, são 12 ou 13 escritórios no total. Tá? No total no Brasil. Isso, no Brasil. A gente atende o território nacional inteiro e muitos dos nossos clientes são clientes multinacionais, né? Que têm suas sedes em outros países. Então, a gente acaba atendendo também os clientes de uma forma global. Né? O foco maior de vocês são as grandes empresas, pega também médias empresas. Qual é o foco maior de vocês? Depende muito das áreas, né? Nós temos, mais uma vez, a Deloitte é uma das empresas que tem o maior número de serviços, de portfólio de serviços, né? Às vezes é um erro pensar que a Deloitte só atende empresas gigantescas, né? Não, nós atendemos outras empresas. Depende muito da demanda, do tipo de trabalho. Auditoria, por exemplo, o que acontece é que nós temos um serviço de compliance qualificado, muito forte, pesado, que exige um volume mínimo de trabalho, independentemente do tamanho da empresa. Então, pode ser que aconteça que uma empresa muito pequena queira contratar o nosso serviço e acabe entendendo que não cabe no bolso dela naquele momento. Deixa ela ficar um pouco maior, ela vai entender, mas é isso. Mas a gente atende todos os tipos de empresa, não existe nenhum tipo de corte para nós, abaixo de X faturamento não trabalhamos, a gente atende tudo. Eu, por exemplo, na minha área de fusões e aquisições, eu avalio aquisições de empresas e eu costumo dizer que o Brasil é um país de middle market, né? Ele não é um país de grandes transações, ele é um país de transações com empresas menores. Então, invariavelmente, eu analiso, inclusive, empresas que são um regime tributário do Simples, por exemplo. Não tem... os clientes, eles precisam do compliance,
sabem do valor que tem, por exemplo, uma due diligence. Então, a gente analisa, inclusive, empresas de valores de faturamento bem menores do que muita gente imagina. Tá? Ô, Rodrigo, um assunto que não dá para escapar, não dá para a gente não falar, nesse processo todo de reinvenção dos líderes, reinvenção das empresas, reinvenção das pessoas, claro, é a questão do impacto da Covid, porque eu costumo dizer que duas coisas são extremamente democráticas. Uma sempre foi, que é o tempo, né? O tempo mais democrático dos recursos, porque ele é igual para todo mundo. Eu falo isso há muitos anos, né? Eu ouvi de alguém e segui falando. E uma outra situação que é extremamente democrática é a história do Covid, porque ele pegou gregos e troianos. Ele atingiu os pequenos, os médios, os grandes, atingiu todo mundo em todos os países. Como é que vocês estão lidando com essa questão da Covid? Antes de falar da pesquisa, daqui a pouco nós falamos da pesquisa, mas nas 3 áreas de atuações que tem aí a Deloitte, como é que vocês estão se virando nesse momento? Estão se reinventando nesse momento? Tá. A Deloitte lançou um plano já faz um tempo de 100 dias, né? Então, desde o começo, logo que essa é a vantagem de ser uma firma global, né? Então, como isso impactou o mundo como um todo, você disse, é bem democrático, né, nesse sentido, impactou o mundo como um todo, então a gente rapidamente precisou criar mecanismos e formas de atuar junto aos nossos clientes, né? Como responder aos potenciais problemas trazidos pela pandemia. E a Deloitte criou um plano de 100 dias, esse plano ele foi discutido exaustivamente com o mercado e tudo mais, de lá saiu uma pesquisa, que é essa, mas o que eu posso dizer é o seguinte, primeiro a Deloitte ela foi afetada de diferentes modos, né? Assim como o mercado, como a gente atua com vários tipos de empresas, né? Alguns clientes nossos postergaram a implementação de alguns projetos que vinham seguindo ou que entrariam no cronograma deles, né? Outros clientes anteciparam várias outras coisas, né? Então, a área, por exemplo, de fusões e aquisições é uma área que ela, no começo da pandemia, o que estava acontecendo foi até o final, mas o que ainda precisava, o pessoal estava avaliando, alguns colocaram tiraram o pé do acelerador, mas a gente começa a ver retomadas, né? Então, o mercado está voltando. O que nós percebemos é o seguinte, ficar em casa lamentando, é melhor ficar em casa trabalhando, né? Então, esse negócio assim, você vai sair, não vou sair, já que eu não posso sair, então aqui começa uma outra parte de reinvenção, né? Não dá para a gente esperar voltar, se tiver um amigo meu aí no qual o Felipe Barros, ele vai gostar dessa frase, porque ele falou assim, não tem uma live hoje que não se fala de um novo normal, não dá para esperar isso daí chegar. Então, o que acontece você precisa se reinventar logo, você tem que responder logo, né? E a Deloitte conseguiu, acredito eu, de forma muito rápida, tanto internamente para as nossas pessoas, mais uma vez a gente tem que zelar por mais de quase 6 mil pessoas lá, são famílias impactadas diretamente, outras indiretamente, precisa ver a hora do almoço lá no escritório, a multidão que sai, então o comércio em volta, tudo em volta foi impactado, né? E a gente tenta reduzir ao máximo o impacto dessa pandemia, né? Então acho que essa foi a resposta que nós pudemos dar. Então. E vocês de imediato começaram a trabalhar home office? Foi imediato isso? Interessante porque é uma frase que eu falava que nesse momento não cabe. Eu falo para os empresários, quando o negócio estiver ruim, chora, mas não senta. Isto é, haja, entre ação. Nesse momento, chora, senta e trabalha em casa. É isso aí. Né? Não dá para ficar só lamentando. Né? Em casa a gente tem que trabalhar sentado aqui e entrar em ação, né? De casa.
Assim, infelizmente nem todo mundo tem o privilégio de ter um trabalho que possa permitir você continuar trabalhando de casa, né? A gente sabe disso, reconhece, tem que ter empatia por essas pessoas. Então, é óbvio que a gente quer que volte a circulação de pessoas o mais rápido possível para que menos pessoas sejam afetadas. Mas eu acho que uma característica de grandes empresas, empresas que têm que atravessar grandes períodos, só para conhecimento das pessoas, o William Deloitte foi o primeiro auditor do mundo, né? O fundador da Deloitte foi o primeiro, ele que inventou a profissão de auditor. E hoje... 1800 e pouco, né? Esse ano a Deloitte completa 175 anos e nós temos mais de 100 anos no Brasil, né? Então, é uma empresa centenária, quase do centenário aqui, que se a gente não falar que a gente se reinventa todo dia, eu acho que a gente não sobreviveria, né? É só fazer uma pesquisa de quantas empresas continuam vivas acima de 100 anos. São raríssimas as empresas vivas com mais de 100 anos, né? Então, a gente precisa se reinventar todo dia. E essa mudança da Deloitte, só para ter uma ideia, ela começou por volta de 2014, quando nós mudamos para o prédio que estamos hoje em frente ali, o Shopping Morumbi, perto do Rocha Verá, tal, tem o Morumbi Towers. Foi criado um conceito de New Work Generation, né? Onde as pessoas não tinham espaço determinados, cada dia você sentava em algum lugar diferente. Quando você termina seu trabalho, você recolhe todo o seu material e guarda. Então, você tem que deixar a sua bancada de trabalho livre, porque você não sabe se amanhã você estará lá. Isso já foi diminuindo o volume de livros que nós carregávamos e tínhamos ali. A gente foi se digitalizando aos poucos, e criamos um rodízio de, por exemplo, uma vez por semana, algumas áreas 2 vezes por semana, você trabalhava de home office. Então, quando veio esse problema da pandemia, todo mundo já tinha. O que mudou para nós? Eu costumo dizer o seguinte, a gente trabalhava muito para que aquele dia do home office a gente não precisasse resolver problemas que precisariam estar no escritório. Então, essa foi a grande mudança. A gente descobriu que um monte de coisa a gente consegue resolver virtualmente. Então, nós já tínhamos ferramentas, formas de aprovação de várias coisas eletrônicas. Então, o reembolso de despesa de um funcionário que pegava um táxi, passava por aprovação, deixou de ser numa ficha, passou a ser tudo eletrônico. Então, isso daí para a gente foi mais fácil. Assim, a gente teve um período com esse lema, né, de one step ahead, né, sempre um passo à frente. Então, a Deloitte sempre procurou prever o que precisa se mudar e se reinventar, né? Foi isso, ajudou. Que ótimo, né? Então, uma empresa que já estava passos à frente, ela se adapta, né, muito mais rápido numa situação como essa, que foi global, né? Então, rapidamente vocês se adaptaram, até porque já estavam passos, não um passo, né, mas passos à frente, né? Quero registrar aí também a entrada do Joaquim Fagundes. Joaquim Fagundes é facilitador do Empretec, é contador, é especialista em várias áreas. Obrigado pela presença, Joaquim. Silvana Coelho também, comunicadora. Agora, eu gostaria que você falasse um pouco, Rodrigo, da pesquisa, porque você sabe, eu falei para você, que a pesquisa foi que me fez convidar você a participar dessa pesquisa. Porque a Deloitte, antes de sair pesquisando sobre os outros, ela fez uma lição de casa, né? Internamente, ela fez os ajustes, ela equalizou a questão das receitas, equalizou a questão da redução de custos e despesas, né? Equalizou a questão de pessoal sem demitir, como é que vai ajustar o pessoal. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa pesquisa, que foi uma pesquisa feita do período de 100 dias, né? Então, ela, na verdade, ela projetou até 19 de junho, né? Entrevistando aí mais de 1.000 empresas, né?
sobre essa questão. 1.000 pessoas e 600 e tantas empresas, né? de vários portes, de vários segmentos de mercado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa pesquisa. Tá. É uma pesquisa bem completa, bastante robusta. A gente tem, inclusive, disponibilizada no site da Deloitte. Quem quiser, depois a gente pode passar o endereço eletrônico, mas o site da Deloitte está fácil de encontrar a pesquisa. E a ideia dela era ver o que as empresas estavam fazendo para superar esse momento, para passar nesse momento, né? Qual que eram as palavras de ordem, o que mais te preocupava, querer entender momentos de retomada, em que momento que o mercado especificamente daquela empresa iria voltar. A gente não pode esquecer que hoje a gente vive num mercado muito conectado, né? E a gente sentiu isso, infelizmente, logo no começo da pandemia, quando teve um fechamento muito brutal de vários setores, e a gente viu que, um exemplo básico, os respiradores, eles precisavam de manutenção, mas o time de manutenção estava dentro dos serviços que não eram para atuar, né, para funcionar. O que fornecia o material para o respirador também. Então, isso tudo, hoje todo mundo linkado, né? A sua indústria afeta a outra. Um restaurante fechado, ele afeta a logística, porque ele deixa de comprar, o outro deixa de comprar, o produtor vende menos, logo eu tenho menos transportes rodando por aí, né? Então, o impacto, ele é sentido em vários setores e às vezes o seu depende do outro, enquanto o outro não volta a funcionar, você acaba ficando parado. Então, acho que o grande... uma das grandes questões dessa pesquisa, a gente fala que a prioridade para o momento é responder. Então, a gente tem que responder as diversas perguntas, as diversas questões que as empresas vão passando, né? Então, como que eu lido com caixa, como que eu lido com dívida, como que eu lido com questão de profissionais. Então, são vários aspectos e eu acho que a pesquisa ela foi muito completa e precisa para tentar endereçar o máximo possível dessas questões. A ideia da pesquisa não é que você tenha ela como uma resposta definitiva para o seu negócio, mas que ele seja um norteador de várias questões dentro do seu negócio, né? E a pesquisa, ao fazer um estudo dessa pesquisa, eu até fiz algo que o pessoal não recomenda, que é imprimir, né? Quando você me viu a pesquisa, eu imprimi por quê? A minha esposa até perguntou, mas por que você vai imprimir? Eu falei, vou porque eu gosto de estudar escrevendo, né? E eu anotei alguns dados, assim, eu gosto de estudar escrevendo, né? Então tem que riscar, né? Muito interessante, 67% das empresas entrevistadas, elas esperavam uma redução das receitas. Então elas já esperavam. Quando você espera aquilo que é esperado, dá para a pessoa se prevenir, se precaver, né? Então, como elas esperavam isso, já começaram a se ajustar, né? Elas dizem aqui, por exemplo, que 20% delas contavam com uma alta redução das receitas e 47% média redução. Quer dizer, aí dá o total de 67%, né? 18% acreditavam que manteriam a receita. Olha que interessante. 15% aumentariam a receita. E aí eu fiquei curioso. Falei, como é que pode, num momento desse, aumentar a receita, né? De certo modo, eu já tinha, assim, um sinalizador, que é justamente as empresas de tecnologia, né? Tecnologia da informação, né? E telecom, né? Da comunicação também. Então, foram as empresas que, nesse momento, cresceram. Mas nós temos aqui, nos ouvindo, um empresário que cresceu 40% no mês de abril. Como é que dá para crescer 40% no momento desse? Pois é, ele trabalha com embalagens, é o Jaclay que está aí, ele trabalha com embalagens plásticas, e ele identificou naquele momento, logo no início, que ele, já em março, e aí por isso que ele cresceu em abril, daria para começar a fazer embalagem, que eles não faziam ainda, para álcool gel. E aí eles entraram nesse mercado. E aí deu do que deu, né? Cresceu 40% acima da meta.
estipulado. O Nizam Guanais tem uma frase para isso, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Mas eu acho que um ponto nessa sua análise é o seguinte: a gente tem que tomar cuidado com algumas pessoas, e aí eu incluo principalmente as mídias sociais, as redes sociais, o WhatsApp, que vem com aquelas informações alarmistas e tudo mais, porque existem setores que estão sendo muito afetados, muito afetados. Só que existem setores que estão sendo impactados positivamente e outros que estão sofrendo, como todo mundo está sofrendo, mas em vários níveis diferentes. O que acontece, e uma frase que para mim tem se tornado um mantra, eu falo bastante, se você sair da crise, ou não vou falar crise, mas se você sair desse período igual você entrou, você já perdeu. Você já ficou para trás. Não tem como você ser igual à pessoa que era. Não tem como as pessoas quererem que volte o que era, porque não volta. O mundo mudou. Ele deu uma girada, ele deu uma guinada com um monte de coisas que aconteceram por aí, em vários tipos de negócio, que não tem como. A experiência, por exemplo, do varejo, da compra online, ela veio para ficar. Ela veio para ficar. Você pode ter certeza, ninguém mais vai sair de casa para comprar uma ou outra coisinha que esqueceu de comprar na compra grande. Pode sair para compra grande, ou melhor, muitos deixarão de fazer a compra grande para ir pegar coisas pequenas e muitos deixarão de fazer a compra pequena para ir só no mercado quando for compra grande, entendeu? Então isso já está. O pedir comida por celular virou uma coisa muito fácil. Ninguém vai ficar, mas já é um hábito, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, as pessoas vão começar a fazer. Então não adianta, não dá para chorar, tem que buscar seu lenço para vender. É isso daí. E a Mônica acabou de usar aí o verbo mais utilizado, né? Que é reinvenção, reinventar. Isso é para todo mundo, é o que você disse. Quer dizer, que quem sair dessa situação, desse momento, como entrou, não mudou nada, já perdeu mesmo, né? Se já não tiver com a empresa lacrada. Uma coisa que eu tenho falado, Rodrigo, agora há pouco comentou aí a Miranda Correia, né, falando que nesse momento o movimento dela não caiu, pelo contrário, aumentou. Né? Ela trabalha com material de limpeza, lá é uma empresa lá de Linhares. Né? O Teles, que comentou também que a empresa dele também cresceu nesse momento, lá do interior aqui do estado, de Boa Esperança, né? Também cresceu. Boa Esperança, não, desculpa, é de Montanha, também cresceu. Foram empresas que se reinventaram, não só porque está num segmento que gerou certamente uma demanda, mas porque se inventou, porque não sentou com a crise, não chorou, mas não sentou. Não sentou, quando eu falo sentar também, eu estou dizendo de cruzar os braços, acreditar que não tem jeito, tem que esperar para ver o que vai acontecer. O momento de pensar em soluções, que soluções eu vejo, né? E isso daí é para pequena, média, grande empresa, para todo mundo. Aliás, até para os governos, o que precisa ser feito, né? É entrar em ação efetivamente, né? Entrar em ação efetivamente. Muito bem, Rodrigo. Nesse processo de queda de receita, que 67% das empresas disseram que teriam uma queda de alto impacto ou médio impacto, em contrapartida, 68% declarou que já estava trabalhando o processo de redução dos custos e despesas. Quer dizer, praticamente a mesma quantidade, 67% queda de receita, né? E 68% queda nos custos. Tinha que trabalhar na redução dos custos. Nesse processo de redução do custo, outra coisa que me chamou a atenção e que também vocês não fizeram, foi demissão de funcionários. Muitas empresas não demitiram funcionários. O que você diz dessa situação? Tá, vamos lá. Primeiro teve até uma campanha, não demita, né? Isso daí eu acho que mostrou a forma como ser profissional e administrar. Eu acho louvável quem aderiu à campanha, porém a Deloitte, por exemplo, não aderiu à campanha, não demita. Mas nós firmamos o nosso compromisso de não demitir por conta do problema da pandemia.
né? O que nós não podíamos era correr o risco de prejudicar uma empresa onde várias outras pessoas trabalham para eventualmente aparecer como sendo uma empresa que não vai demitir ninguém. Eu acho que quando a gente tirou isso da cabeça, colocou isso de lado e falou assim, nosso foco é outro, a gente está focado eu não quero ter mais um peso nas minhas costas, entendeu? A gente discutiu outras coisas e isso passou. Então, assim, a Deloitte passou por esse momento. Você fala, a Deloitte não demitiu ninguém? Sim, nós tivemos demissões desde que começou a pandemia para cá. Mas você pode ter certeza, não foram demissões por questões de crise, não foi isso. São ajustes eventualmente de performance e tudo mais, mas não foi por esse motivo. Eu acho que a gente tem que ter, como empresário, você tem que ter responsabilidade com o seu negócio, né? Não basta ser bonito, tem que ser eficiente, tem que ser prático, né? Então, acho que isso daí foi uma resposta justa. A gente não cresceu. E olha só, a intenção da Deloitte é continuar crescendo. Inclusive, a gente quer sair desse ano com crescimento. Tá? Isso só é possível se ele levar em consideração uma administração séria e justa. Então, a opção de novas posições de emprego dentro da Deloitte para novos profissionais, ela só é garantida se a gente se mantiver sério, né, nesse momento. Então, acho que foi isso, sobriedade aí. Né? Legal. A demissão não por conta da crise, a demissão necessária por conta de outros fatores, né? Outros fatores. Legal. Mas olha só, o Teles está dizendo aí que fez o Empretec na hora certa, né, lá em Montanha. Então ele conseguiu crescer na crise porque conseguiu se reinventar rápido e tal, e sair na frente, né? Agora, o Rodrigo, o tempo, como já dissemos aqui, ele passa muito rápido, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco da Anjos do Brasil. Tá. Como é que é esse movimento, qual a atuação nesse processo de Anjos do Brasil? Tá. Bem, você é membro, é um dos líderes aí na... Eu sou membro da Anjos, né? A Anjos do Brasil, ela é um grupo, é uma organização sem fins lucrativos, então ela é um grupo onde pessoas que têm o desejo de investir em startups se juntam, discutem, vem os pitches, né, o famoso pitch das empresas, elas se apresentam e formam-se os grupos de investidores, né? Então, a ideia lá é você ter um investimento anjo, que é um investimento logo no estágio inicial das startups. É importante dizer que a Anjos, assim como outras redes angels, de anjos, elas atuam no investimento em startup e não necessariamente em empresas. Muita gente confunde o conceito do que seria ou não uma startup, né? Então, acho que às vezes é importante conceituar que startup tem uma questão de disrupção, então é algo inovador, é algo que vem transformando o mercado. Isso foi um dos motivos que me levou para Anjos. Eu queria aprender o que estava vindo, né, e se reinventar, e ser disruptivo. Então, tem a ver com a disrupção, tem a ver com escalabilidade, então tem que ser algo que você atende hoje 100 pessoas e amanhã atende 1.000 pessoas e depois 10.000 pessoas, e para você isso daí é uma questão tecnológica e não uma questão de pessoas, né? Então existem empresas mais tradicionais, uma fábrica, por exemplo, carro, que vende carro, ela não consegue dobrar a produção dela de um dia para o outro, entendeu? Então ela jamais se encaixaria num conceito de startup. E normalmente tem atrelado um grande risco porque o mercado é incerto para essas empresas, né? Então eu tenho um mercado ainda em desenvolvimento. Pouca gente sabe, mas, por exemplo, o Uber, né, um exemplo de startup, o Uber, bem sucedida, o Uber não é a primeira, não foi o primeiro aplicativo do segmento. Salvo engano, ele foi o terceiro, né? Qual que foi a questão? Os primeiros foram tentar desbravar o mercado e as pessoas não estavam acostumadas, porque ainda imprimiam para fazer anotação, sabe? Essas coisas. Então, a hora que elas começaram a entender que você não
que dá para funcionar aquilo, aquelas duas primeiras empresas quebraram. E aí o Uber entrou e o Uber deslanchou, entendeu? Então tem várias empresas nesse segmento, né? O Nubank é um grande símbolo brasileiro lá fora de empresa startup super bem sucedida. Mudou o mercado financeiro brasileiro, de fintech. Uhum. Né? Então isso daí é bacana. Uhum. Então a Anjos trabalha apoiando isso. Tem Anjos, tem Gavia Angels, tem GV Angels, tem BR Angels, tem muitas redes de investidores Angels, né? Harvard Angels, tem várias. Eu faço parte de uma. Eu quero até trazer aqui um comentário do Felipe Ribeiro, que diz o seguinte: existem poucos investidores anjos de verdade. Que comentário você faz sobre isso? Porque o que acontece? Por exemplo, eu trabalho pela Deloitte, eu trabalho muito com investidores grandes, que são os private equities, né? Os bancos de investimento. Quando um banco de investimento vai fazer um aporte de capital, ele quer ver o EBITDA, quer ver o resultado da empresa, a geração de caixa, várias métricas e projeções. Ele projeta aquilo para ver se o investimento dele vale ou não a pena. O investidor anjo, ele é tão, a gente chama early stage, né, tão no estágio inicial, que uma das questões, por exemplo, o pessoal fala, como que a gente vai falar sobre valuation de startup? Como que eu atribuo valor a uma startup? Tem gente que adota as mais diversas métricas, tem gente que defende que dá para fazer valuation de startup, tem gente que fala assim, não dá, startup não tem como fazer valuation. Tudo depende do estágio e do momento que ela está. O que eu acredito que o Felipe quis dizer é que hoje em dia muitos empreendedores de startups batem a porta de investidores anjos e esses investidores estão cada vez mais exigindo resultados precoces, quanto você está faturando, quanto que você está gerando de negócio, quantos clientes você já tem, como que é seu business, para eu ver se eu aporto dinheiro ou não. E existe uma discussão falando, esse não é mais estágio anjo, esse daí é estágio do Venture Capital, é o Series A, Series B, né? Não é mais a parte do primeiro investimento. O primeiro investimento tem que ser na empresa, não no PowerPoint, não é isso. Eu chego lá com uma ideia. Hoje ninguém compra ideia, tá? Se alguém tentar vender ideia, tá falido. Eu tenho ideia de fazer um aplicativo assim. Legal, desenvolve o aplicativo, a gente conversa. Mas você chegar, por exemplo, com um aplicativo rodando com alguns clientes, mas ainda não faturando, porque você está num período de provação, é onde muitos investidores anjos, ou melhor, poucos investidores anjos entram, mas é onde a gente acha que o anjo deveria fazer a maior diferença, né? Aqui, você falou da Nubank, falou da Uber. Nós tivemos aqui no estado do Espírito Santo, o PicPay nasceu aqui. Fantástico. Quer dizer, o PicPay hoje é um grande aplicativo de pagamento, né? E nasceu aqui no estado. Eu não conheço bem, talvez a Denise e Gisela, que estão nos acompanhando, conheçam melhor a história. Eu sei que a Liana conhece, não sei se a Liana está aí. Né? Mas nasceu aqui no estado e deu um salto, de repente deu um salto. Não sei se eles tiveram a participação de investidores anjo, mas eu sei que investidor anjo, ele realmente é um anjo, né? No sentido de acreditar que é possível. Mas eu acredito também que você falou aí, Rodrigo, que ele precisa ter certa garantia, né? Por isso que ele não vai investir em ideia, porque nem toda boa ideia é uma oportunidade de negócio. Concorda comigo? Não, concordo. É que assim, o investidor anjo, a gente discute muito isso na rede lá. O investidor anjo, ele fala o seguinte, a gente fala o seguinte, eu não invisto só em ideias, eu não invisto só em negócio, eu invisto no empreendedor. Porque é o seguinte, é a capacidade de fazer acontecer que faz a empresa sair dali, entendeu? Se você pegar o Uber, pode pegar o Nubank. Eu vou falar para você, se você jogar na mão de 90% das pessoas, eles jamais seriam o que ele é.
jamais. Né? A ideia, sem o sangue nos olhos, sem o propósito de verdade, sem a vontade de fazer, ela não vale nada, sabe? E assim, eu não culpo ninguém, mas a gente sabe que empreendedor, ele não é empreendedor 8 horas por dia, ele é empreendedor 24 horas por dia, 7 dias na semana. Tem um empreendedor, por exemplo, falei hoje com ele, de uma startup, que, para você ter uma ideia, ele falou assim para mim, eu não dormi essa noite. Por quê? Ele falou assim, porque o CEO de uma outra startup ligou para ele 1h da manhã, falou, eu estava num call e apareceu uma oportunidade para a gente trabalhar. Ele falou, pronto, tirou meu sono. Aí eu fiquei pensando naquilo a noite inteira e não sei nem se foi dormir até agora, acredito que não. Mas é assim, não para, entendeu? Agora, aquele negócio de caiu a caneta, deu 5 horas, 6 horas, caiu a caneta, é um perfil de pessoa, eu não condeno ninguém por isso. Mas o que não dá é para olhar os empreendedores depois do sucesso e achar que eles agiram dessa forma. Jamais, tá? Isso não existe. Tá. Ô, Rodrigo, o tempo passa rápido, nós estamos encerrando. Então eu não quero perder a oportunidade de gravar. A Mônica até pediu para salvar a live, né? Nós vamos salvar a live no IGTV. Mas eu quero agradecer muitíssimo aí a sua disponibilidade, você está conosco nesse projeto, né? Líderes se reinventam. Eu quero conclamar aí todos os líderes que estão nos assistindo, ou liderados, porque, na verdade, todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós precisamos ou precisaremos assumir a liderança. Então, se reinvente. Não tem outro jeito. É preciso se reinventar. Então, quero passar a palavra para você, Rodrigo, para você fazer aí o fechamento. Tá bom. Da sua parte. Eu volto depois. Tá, joia. Bem, eu vou deixar, então, só talvez um final que eu vejo em liderança. Primeiro que aquele que tem que se afirmar como chefe ou líder, ele não é líder natureza, né? Isso daí já é fato. O líder, ele é reconhecido e não se faz apresentar, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo tem essa questão do se reinventar, você tem que buscar se reinventar a cada dia. Eu acho que você tem que ter propósito. Esse é um norte, propósito. É o que vai fazer você fazer as melhores coisas, né? Quando você faz o que você gosta, com paixão, você faz bem feito. Fazendo bem feito, não tem como ser ruim, não tem como dar errado, né? Então, acho que isso daí é um ponto. E a palavra de ordem, mesmo que a gente fala muito nas startups e que valem para as grandes empresas, para as corporates, para os líderes e para os empreendedores, para os empresários e quem quer que seja, chama-se resiliência. Certo? Segue firme no seu propósito, não desista. O tombo de hoje sirva de lição para o impulso que você vai aprender a dar amanhã, entendeu? Não desista, não desista. Eu acho que cair diante dos desafios é perder a guerra antes de tentar lutar de fato. Tá? Então, e mais uma vez, Paulo, agradeço e fica aqui todo o meu carinho por ti e pelo convite. Obrigado mesmo. Um abraço e um beijo para a Alice também. Obrigado, Rodrigo. Um grande abraço para você, um beijo aí para toda a família, né? Alguns da família aí participando aí ativamente aí da live. Muito obrigado. Quero falar aqui do Daniel Real também, que é um dos franqueados da Chili Beans, tem 4 ou 5 lojas da Chili Beans, participando da live também, facilitador do Empretec. Grandes amigos aí, me perdoe porque passa rápido aqui, nem sempre dá para ver, mas muito obrigado pela presença de vocês. Essa semana, sábado, eu lanço um vídeo no meu canal do YouTube que fala justamente disso que você falou agora. Né? Eu nem uso a palavra resiliência ainda, porque eu terei um vídeo só sobre a resiliência, mas eu falo de persistência, que você falou aí, de não desistir. E não desiste quem tem propósito. O propósito é aquilo que me faz acordar cedo, dormir tarde, ficar sem dormir, como é o caso desse rapaz. Né? É propósito e meta, mas meta sem propósito também não tem muito sentido. Né? Então, propósito é aquilo que até de graça eu faço, né? Porque me dá prazer, me dá satisfação. Né?
Isso é quando você tem propósito, né? Faz mesmo quando você está muito cansado, com muita dificuldade você faz. Então, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que estão aí. E eu espero que apareça aqui o trequinho aqui para eu salvar essa live. Né? Eu não apareceu ainda, mas espero que apareça aqui para eu não perder. Esses dias eu perdi e não consegui salvar. Mas acredito que vai aparecer aqui. Tá Vai certo. aparecer. Enquanto isso, eu vou aqui agradecer mais uma vez. Mônica, a Mônica está pedindo que salve essa live. Né? E diz que costuma aparecer aqui um lugarzinho para eu salvar. E vai aparecer. Da outra vez apareceu, mas foi tão em cima da hora que quando eu cliquei, encerrou o prazo. Entendi. Bem, eu Rose quero Frari está aqui também. agradecer aí o pessoal. Ah, já, A Josiane, por exemplo, ela é lá de Florianópolis, uma mega empreendedora, viu? Super gente boa. beleza. Felipe, obrigado, mano. Gente, olha só, um grande abraço, apareceu aqui, um grande abraço a todos. Na próxima quarta-feira eu entrevisto um sujeito chamado, sumiu o som, um sujeito chamado Dom Fernando Lisboa, na próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau.